Olá pessoal, meu nome é Caio Bittencourt, eu sou professor aqui do Instituto Advance Eletrônica. Nós que oferecemos curso na área de manutenção de equipamentos de informática, lembrando sempre que o nosso curso também dá base para o aluno poder atuar em outros mercados referentes à manutenção. Então pessoal, hoje nós vamos falar de um componente que também faz parte da categoria de transistores, que é um componente que vai também ser útil aí, na nossa lista de componentes que nós temos que aprender. E nós vamos então iniciar a aula de hoje, que é a aula de número 36. Nós queremos apresentar para vocês o componente que nós queremos estudar, que é o JFET. Então, esse é o componente que nós vamos, a princípio, estudar. Então, a gente já havia estudado lá, eu vou fazer uma pequena recordação, a gente já havia estudado o TBJ, transistor bipolar de junção, e a gente viu que existem dois modelos. Existe o modelo NPN, que é esse aqui, e existe o modelo PNP, que é esse aqui. Aqui é emissor, coletor, base, base. Nós vamos ter, na categoria dos JFETs, nós vamos ter também uma similaridade, ou seja, eu vou ter o JFET canal N, que é esse aqui. Vamos conhecer o símbolo dele, Nós vamos ter o JFET canal P, que é esse aqui. Nós vamos também ter uma similaridade com o PNP. Então, os terminais, só para a gente conhecer, aqui é dreno, aqui é source e aqui é gate. Gate, dreno e source. Então, o PNP, ele é, vamos dizer assim, identificado com o canal P. O NPN do TBJ é identificado com o canal N. O objetivo do nosso estudo é apresentar para vocês a explanação do canal N, e a gente sabe que para poder entender o canal P são as mesmas regras, as mesmas equações, só se inverte a condição das fontes, do potencial que é aplicado. Se é positivo lá no dreno, aqui vai ser negativo. Se aqui é negativo, aqui vai ser positivo, e assim sucessivamente. Então, a gente entende que, aprendendo um tipo, a gente entende que o outro é complementar. Então, eu creio que não tem dificuldade nenhuma para a gente poder entender isso daí. A gente já havia aprendido usando como base o NPN, e a gente sabe que o PNP é igual, só que com fontes invertidas. A mesma coisa ocorre com o JFET. Uma vez entendido isso, pessoal, a gente agora vai começar a analisar as diferenças que existem em relação aos dois tipos de tecnologia. Então, nós vamos entender, em relação ao JFET, qual é a diferença dele em relação ao TBJ. O que faz ele ser diferente e por que ele é um componente também útil na eletrônica. Então, vamos lá. Nós aprendemos que o TBJ, ele tem essa condição aqui, Então, ele tem NNP, Estou usando no caso o NPN, que é o que está aqui em cima. Então eu tenho aqui a base, coletor, emissor, e aqui eu vou desenhar a estrutura do JFET. Então aqui eu tenho um material tipo N, Isso aqui tem uma certa resistividade, é importante já falar isso para vocês, que é um material tipo N, mas ele não é um condutor perfeito. Então essa resistividade ela vai aumentando. Ela é menor aqui, ela vai crescendo em relação nessa direção. E eu tenho, nesse material N, eu tenho uma parte dele aqui, que é de material P. Então, esse é o desenho do meu JFET. Vou só colocar os terminais para poder fazer a comparação. Então, aqui eu tenho o meu source, que está aqui, Eu tenho o dreno aqui, e aqui eu tenho o gate. Esse material P ele está interconectado, dentro do componente, ele está interconectado com esse outro lado P. Então, esse P e esse P, na verdade, é o mesmo ponto.
dessa união desses dois P, eu tenho o meu gate, que é o que está aqui. Muito bem. Qual que é a primeira grande diferença? A primeira grande diferença é a própria estrutura de construção. Aqui eu tenho um sanduíche de N, P, N. Aqui eu tenho um material tipo N com duas ilhas tipo P. Então a estrutura é a primeira diferença básica. A segunda diferença, e é isso que nós temos que enfatizar para você, é que o JFET ele vai trabalhar de uma forma inversa ao TBJ. Por quê? A gente aprendeu, né, que eu preciso lançar uma corrente aqui na base, né, fechar isso aqui, que é uma polarização direta, para que eu tendo corrente IB, eu vou ter aquela relação que eu vou colocar aqui. IB vezes o beta é IC. Então eu preciso de um IB. Eu preciso de polarização direta entre base e emissor. Tudo bem? No caso do JFET, já ocorre algo interessante. Por quê? Eu vou ter uma fonte aqui, ó. E note que o potencial positivo, ó, potencial positivo, ele está ligado no material N. Então, potencial positivo da fonte ligado no material N. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou ligando de forma invertida, de forma reversa. E no material tipo P, eu vou colocar um potencial de terra. Então, se eu olhar a condição de polarização entre esse material N e esse material P, que é o mesmo, que aqui está conectado com esse também, né? A gente colocou aqui, inclusive. Então, o P está no negativo. Ó, negativo é o terra. O P está no negativo. Presta bem atenção nesse detalhe. E o positivo está no N. O que significa isso? Significa que essa junção aqui, ó, desse P para esse N, significa que isso aqui está polarizado de forma reversa. Então, ao passo que no TBJ eu tenho uma polarização direta, perceba esse detalhe que é fundamental isso aqui. Eu tenho uma polarização direta. No JFET eu tenho uma polarização reversa. Então, essa é já uma base de funcionamento em que um trabalha na polarização direta e outro trabalha na polarização reversa. Aí você pode se perguntar, tá, mas por que está polarizando de forma reversa? Então a gente vai explicar isso aqui em detalhes. Ó. Como eu disse, esse material ele é tipo N e ele tem uma resistividade. A resistividade é maior aqui na parte de cima. Então, é aqui onde cai mais tensão. Tá? Como eu apliquei uma fonte reversa, do P no terra e o N no mais, está invertido, vai aparecer aqui um campo chamado campo de depressão. O que é depressão? É aquela forma que nós fazemos o afastamento das cargas. Lembra lá do diodo? Quando nós ligamos uma fonte e vamos aumentando o potencial, ela vai afastando, né? Porque ela vai fazendo uma zona morta, ou seja, ela vai puxando os elétrons para um lado e as lacunas para o outro, de forma que vai aumentando a depressão. Então, esse círculo que eu estou colocando aqui, ó, quanto mais eu aumento a tensão aqui, a depressão vai aumentar. E ela vai ser mais forte nessa região aqui, ó, superior. Por quê? Porque, como eu disse, o potencial elétrico é maior aqui por causa da resistividade. Aqui tem mais potencial. Então a depressão é mais forte nessa região aqui, ó. Tá, e o que isso produz? Isso produz que se eu vou transformando essa região aqui, se eu vou aumentando o potencial e eu vou fazendo essa depressão aumentar, vai ficar, né, dentro do material tipo N, vai ficar possível somente a circulação de corrente através de um fino canal que vai aparecer aqui, ó. Então, nesse caminho aqui, eu vou aumentando a depressão. Pensa que eu tenho uma torneira, né? Vamos colocar assim. Eu estou fechando o caminho, O que está fechando? O aumento da depressão que vem da polarização reversa. Isso tem que ficar claro. Então eu estou aumentando a depressão. O que é a depressão? Ela está impedindo a condução. Então eu estou estreitando o meu canal. Vai chegar uma hora em que o meu canal ele está somente com um fiozinho aqui possível de passagem de corrente.
E esse contato, ou seja, essa condução, ela vai se dar somente através desse canal. Quando isso acontece, eu alcanço uma condição, né? Eu alcanço uma condição que é chamada de estrangulamento. Eu vou apagar para a gente escrever aqui. Então, quando eu aumentei, eu fui aumentando. Vou até colocar aqui, ó, essa fonte é regular, tá? Vamos colocar que ela é regular. Não coloquei um valor fixo nela. Fui aumentando o valor dela. A tensão reversa foi aumentando, a depressão foi aumentando. Foi estrangulando, 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 até que estrangulou o total. Estrangulou. Essa tensão que estrangula o canal, ela é chamada de pinch-off. Ou estrangulamento. Tudo bem? Então, recapitulando aqui, é muito importante você entender isso. Eu estou aplicando tensão reversa, estou criando depressão, depressão está diminuindo cada vez mais o canal, até que chega numa certa tensão, que é essa tensão de pinch-off, né? Em que o canal fica estrangulado, ele fica estreito demais, e a corrente para de crescer. A corrente para de aumentar. Ela ia aumentando, a depressão estava pequena, vou até apagar aqui para a gente poder desenhar para vocês verem em detalhes. Vou fazer em câmera lenta aqui, ó. Que é muito importante você entender o conceito. Então, botei uma tensão negativa. Estrangulou um pouquinho o canal, mas ainda passa a corrente. Aumentei a tensão negativa, estrangulou mais ainda. Mas ainda passa a corrente. Botei uma tensão mais negativa, estrangulou mais ainda o canal. Botei uma tensão mais negativa, estrangulei o canal aqui, ó. E agora eu não posso mais aumentar a corrente. Por quê? Porque estrangulou no valor de pinch-off. É o valor máximo de corrente que pode aparecer no transistor quando atinge a tensão de pinch-off. Essa tensão de pinch-off ela é chamada de VP. Volts pinch-off, ou seja, a tensão de estrangulamento. Então é importantíssimo a gente entender isso. Quando atinge a tensão de pinch-off, que o canal está totalmente estrangulado, que alcançou esse valor aqui, o nosso VP, nós vamos ter uma corrente máxima que ela é chamada de IDSS. O que é IDSS? IDSS é o valor máximo de ID. Aqui não era IC, fazendo um comparativo com o bipolar, né? Com o TPJ. Aqui era IC. Como aqui é dreno, aqui é ID. Então, chegou no maior valor possível de ID, chegou. Ele recebe o nome de IDSS. Então, é importante a gente aprender o nome das siglas, né, que vão aparecer em relação a esse componente. VP, tensão de pinch-off, tensão de estrangulamento. IDSS, tensão máxima que o dispositivo pode alcançar quando estrangula o canal em VP, através, né, da tensão VP. Então, essa, pessoal, é a diferença básica do bipolar. Ele é diferente na estrutura e ele é diferente porque ele trabalha controlando o ID, né, através do quê? Através de uma tensão. Então, o IG seria a corrente de base aqui, ó. O IG é zero. Por que é zero? Porque está polarizado reversamente. Polarização reversa, praticamente podemos considerar a corrente zero. Então não tem corrente. Não tem corrente. Só tem ação de campo elétrico. Percebe? O campo elétrico vai aumentando, vai estrangular até chegar no valor de DSS. Por isso que o JFET recebe esse nome. Ele tem junction, que é de junção, J, field, campo, effect, efeito e transistor. É um transistor de junção que trabalha por efeito de campo. Qual que é o efeito do campo? O efeito do campo da depressão. Tudo bem? Então, resumidamente, nós temos esse transistor é controlado por tensão. A corrente aqui não existe. Esse transistor TBJ que a gente aprendeu, existe uma corrente B. Então, a primeira base que nós temos é que um é controlado por corrente, o outro é controlado só por tensão. Um trabalha na polarização direta, o outro trabalha na polarização reversa. Corrente ID máxima, IDSS.
tensão aonde o IDSS é alcançado, tensão VP, tensão de estrangulamento. Tudo bem? Então, é preciso a gente entender bem. Eu fiz um comparativo aqui, né, para podermos levar em consideração o que a gente havia aprendido. E agora nós vamos começar a detalhar um pouquinho mais o funcionamento desse dispositivo. Então, se eu fosse colocar esse comportamento num gráfico, o gráfico seria assim, ó. Então aqui eu tenho VDS. O que é VDS? Tensão, dreno, fonte. VDS. Aqui eu esqueci de colocar, mas aqui também está o terra, tá? Então o mesmo terra que está aqui, está aqui. Então, entre esse ponto aqui, que é o dreno, e esse ponto que é o source, DS, VDS, eu tenho a tensão aqui. E entre este ponto e este ponto, eu tenho VGS, perdão, VDG, né? Seria VDG, tá? Ou VGD, depende do ponto que eu olho, né? No caso seria VGD, por quê? Porque eu estou fazendo a avaliação da tensão a partir do gate. Então seria V de tensão, G, que é o primeiro ponto que eu estou referenciando, e o D. Então tá, entre V e GD está uma tensão reversa, que é o que eu acabei de explicar. Então, quando eu coloco o VDS, por quê? Porque o VDS vai ser a fonte de tensão que vai permitir eu estabelecer a corrente aqui, ó. A corrente não está andando aqui? Ela não está circulando aqui? Tá. Só que ela circula até que estrangula. Quem está estrangulando é o VGD. Mas por onde a corrente está circulando? Por aqui, pelo VDS. Tudo bem? Então, só para referenciar. Então, eu vou aumentando o meu VDS. E o meu VDS, vamos dizer que aqui no meu VP, eu tenho menos 4 volts. Tá? Então, menos 4 volts é o valor do meu VP. Então, se eu fosse traçar um gráfico da corrente, aqui eu tenho o meu ID, tá? Aqui eu tenho o meu ID. E eu tenho vários valores de corrente, ó. E a corrente, ela vai subindo, 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 até que ela chega em VP. Quando chega em VP, ela estrangula. Quando ela estrangula, ela fica constante, ela não cresce mais. Não adianta eu aumentar a VDS. Tá vendo? Eu aumento o VDS, mas a corrente não cresce mais. Ela ia crescendo. Vários valores aqui. Quando ela chega no caso, na tensão de VP, que é a tensão de estrangulamento, ó, ela atinge um valor e ela se torna constante. Ela satura. E ela não cresce mais. Tudo bem? Aí você pode também analisar comigo aqui. Você disse que é VGD que está estrangulando. Verdade. V entre G é terra e entre o positivo que está no dreno. É ela que está estrangulando. Mas aqui no gráfico está VDS, né? Só que eu preciso mostrar para você que quando eu aumento esse potencial, eu aumento tanto em relação a esse como em relação a esse. Por isso que aqui no gráfico eu coloquei VDS, não VGD. Tá? Por isso que está essa diferença. Mas na verdade, quando eu aumentei aqui, isso aqui tem 5 volts, fica menos 5 em relação ao G e fica 5 em relação ao S. Aumenta para os dois, tá? Então, esse aqui é por onde circula e esse aqui é o que controla. Então, eu acho que não tem muita dificuldade de a gente entender. Essa região aqui, ó, é a região ômica, ou também conhecida como região de triodo. Tá? Essa aqui é a região ômica ou região de triodo. Essa região é a região de saturação. A corrente se torna constante. Ó, corrente em função da tensão. Ela estava subindo. Quando atingiu o pinch-off, ela se estabilizou e não cresce mais. Saturou. Daqui para frente tem uma parte do gráfico que é chamada gráfico onde ocorre a ruptura. Nesse tipo de componente não nos interessa falar sobre a ruptura. E depois nós vamos ver um caso, que daqui a um pouquinho eu vou mostrar para vocês, aonde o transistor corta, que é a região de corte. Então vamos lá. Então, se eu pudesse provar para vocês matematicamente como é que esse controle está acontecendo, existe só uma equação principal
que faz essa descrição. Lá no TBJ, vou colocar aqui só para efeito de comparação, como é que era a relação? Era IB vezes o beta é igual a IC. O TBJ é isso aqui. No caso do JFET, é assim, ó. ID é igual a IDSS vezes 1 menos VGS sobre VP elevado ao quadrado. Então, se você comparar essa equação com essa, você vai ver que é um pouquinho mais complicada, né? A equação que descreve o ganho. Lembra? O transistor ele tem o beta como fator que amplifica o sinal, amplifica a corrente. Eu boto 1 mA, se o ganho é 100, fica 100 mA. O ganho do JFET ele é dado por essa outra equação. É uma equação um pouquinho mais complicada. Mas também não tem nada de muito difícil. Vamos dizer que, substituindo, na verdade, os valores. Quanto vale VGS? Ah, eu não sei o que é VGS. VGS é a tensão entre G e S. G de gate e S, né? Eu coloquei IG igual a 0, mas aqui é o gate. Então, entre G e S. Quanto vale aqui 0? Quanto vale aqui 0? Qual a diferença entre 0 e 0? É 0. Então, esse VGS aqui é 0. Quanto vale VP? Vamos dizer que é menos 4, que é o valor que eu dei. Então, vou botar aqui embaixo, menos 4. Tá? Se eu dividir 0 por qualquer coisa, 0 por qualquer coisa dá 0. Então, eu posso apagar ou substituir esses dois termos aqui como sendo 0. 0 dividido por menos 4 deu 0. Então, vai ficar 1 menos 0. 1 menos 0 é quanto? 1. Então, agora fiz 1 menos isso aqui que deu 0. Deu 1. 1 elevado ao quadrado é 1 também. Então, tudo isso aqui deu 1. 1 vezes IDS dá quanto? IDS. Então, nesse caso, o ID é igual a IDS vezes 1. Quanto é que dá? IDS mesmo. Então, eu provei pela fórmula que, colocando o VGS de 0, eu cheguei no valor máximo de ID, que é IDSS. Tudo bem? Então, eu creio que não tem nenhuma dificuldade. Vou recapitular para vocês. VGS vale 0, por quê? Porque G tem 0, no gate tem 0 e no source tem 0. A diferença entre 0 e 0 é 0. Então, VGS é 0. Tensão de pinch-off, no caso desse positivo, isso vem do manual, eu adotei como menos 4, porque ela é negativa, ela é reversa. Então, 0 dividido por menos 4 é 0. Então, esse termo todo aqui, ó, deu 0. Tá, 1 menos 0, que eu coloquei aqui fora. 1 menos 0 deu 1. Então, dentro do parênteses ficou 1. 1 elevado ao quadrado dá 1. 1 vezes IDS dá IDSS mesmo. Eu acho que não tenho nenhuma dificuldade, tá? Estou mastigando para vocês. Eu creio que vai ficar tranquilo aí para vocês. Agora, pessoal, eu vou colocar um gráfico. Vou redesenhar aqui para vocês. Vou colocar um gráfico mais completo. Eu vou até apagar o desenho do meu dispositivo. Depois eu faço ele de novo para vocês aí. Eu vou colocar um gráfico agora mais completo. Tá? Vou colocar um gráfico bem completo dentro daquilo que o dispositivo apresenta. Então deixa eu desenhar o gráfico aqui primeiro para vocês. Depois eu desenho o que eu quero passar para vocês. Então eu vou colocar o gráfico a partir daqui, ó. E eu vou colocar que aqui é VDS. Tá? Então aqui eu teria, vamos supor, 5, 10, 15, 20 e vai embora. Aqui seria o meu menos 4. Eu vou até mudar de cor aqui para a gente poder ter facilidade de identificar. Aqui seria o meu menos 4. O que é o meu menos 4? Você já sabe. É a minha tensão de estrangulamento. Então está aqui o meu VP. Aqui é 5, aqui é 10, aqui é 15, aqui é 20. Aqui é ID. Aqui eu tenho o valor máximo que é IDSS. Você já aprendeu. Colocando outros valores aqui de corrente, tá? Isso aqui é só para ilustrar para vocês, não importa muito, na verdade, o valor em si. Eu estou só querendo demonstrar para vocês o comportamento do dispositivo, tá? Então, olha que interessante. Aquele gráfico que eu acabei de desenhar aqui, eu vou reproduzir ele aqui,
Nós vamos agora acrescentar algumas informações. Eu comecei pelo mais simples, vou passar agora a completar a informação que você precisa saber. Então você viu que eu vou aumentando o VDS, a corrente vai aumentando, até que ela chega em pinch-off, até que ela estrangula. Quando ela estrangula, ela fica constante. Qual que é o valor de VGS nesse caso? Zero. Você já acabou de ver comigo que é zero. Só que agora, nós vamos a partir de agora colocar um fator novo. Inclusive vou desenhar o dispositivo aqui de novo. Para a gente poder entender um pouco mais do comportamento do dispositivo. Então aqui estão minhas regiões P. Né? Aqui eu tenho o meu dreno. O meu source está ligado no terra. A princípio eu liguei no terra. Aqui eu tenho o meu gate. Você sabe que aqui está interconectado, né? E aí está o meu dispositivo. Então, nós produzimos o estrangulamento a partir de uma fonte que estava aqui, ó. Que é, na verdade, o meu VDS, ó, VDS. É o que está aqui. Então, eu fui aumentando. Só que quando eu aumentava VDS, eu também aumentava VGD. E se aqui estava aterrado, lembra? Eu tinha colocado assim, ó. Então, eu coloquei 5 aqui. Bom, eu tenho 5. Tenho 5 aqui no N. 5 no N e eu tenho 0 no P. Então, está menos 5. Se considerar do ponto de vista do G e do D. Tem 0 aqui, tem 5 aqui. Então está ao contrário, no caso está menos 5 entre esses dois pontos. Só que agora, ao invés de eu aterrar, eu vou colocar uma fonte negativa aqui também. E essa fonte vai ser uma fonte variável. E eu vou variar essa tensão agora em relação ao terra. Então, ela está, a princípio, ela é 0. Aí eu vou colocar alguns valores. Vou colocar menos 1, menos 2. Por que menos 1, menos 2? Porque ela é negativa. Então, eu vou fazer ela ficar negativa em relação ao terra. Ela estava negativa em relação ao dreno, né? Que é o GD. Estava negativa, havia essa junção aqui, ó. Agora eu vou fazer ela negativa em relação a esse terminal, na verdade, né? Porque o N daqui é o N daqui. Em relação a esse terminal. Fazer ela negativa colocando uma fonte mesmo negativa aqui. O que vai acontecer? Quando eu fizer isso e começar a colocar aqui, por exemplo, valores assim, ó, menos 1, menos 2, menos 3, né? Até chegar em menos 4, que é o valor de pinch-off. É esse valor aqui. Eu vou conseguir com que a corrente ela vai subir. Ela vai subir, ó. E ela vai fazer assim, ó. Olha o comportamento que o gráfico vai ter. O que está acontecendo? Vamos colocar aqui os valores só para a gente poder entender. Então, olha o que está acontecendo. Eu estou colocando valores negativos e a corrente ela está saturando em valores diferentes. Aqui ela saturou com IDSS, lembra? Aqui ela já está saturando com outro valor. Aqui ela está saturando com outro valor. Vamos dizer que aqui é, sei lá, 6 mA. Vamos dizer que IDSS é 10 mA. Aqui ela saturou com 3 mA. Aqui ela saturou com 1 mA. E aqui ela ficou 0. Então, o que está acontecendo? Quando eu vario essa tensão negativa, VGS, não mais só VGD, que é por onde eu comecei, né? Esse primeiro gráfico aqui, quando o VGS é 0. Quando eu quero variar o VGS com valores negativos, eu começo a saturar a minha corrente em valores menores. Ó. Aqui ela saturou em 10, aqui ela saturou em 6. Não adianta aumentar a VDS, que não aumenta mais. Aqui ela saturou em 3, aqui ela saturou em 1. E aqui ela cortou. Então, esse valor aqui de VGS menos 4, que é justamente o pinch-off, ela chegou no corte.
Tudo bem? Então eu cheguei, eu tenho o corte. Essa região aqui é a saturação, que é também a região chamada região ativa, linear, tá? Ativa. Aqui é o triodo, ou região ômica. E daqui para cá é a ruptura, mas a ruptura não interessa para nós. Então vamos ficar com essas três regiões. Triodo, saturação, e quando eu atingir um VGS de menos 4, que é o valor de pinch-off, eu cortei o transistor. Ó. O ID dele é 0. Tudo bem? Então, o que está acontecendo? Eu ampliei o gráfico. O primeiro gráfico é sem esses valores aqui. Ó. O primeiro gráfico é eu estrangulando o canal através de GD. Eu estrangulava porque eu tinha uma tensão negativa entre esses dois pontos, ou seja, entre o P e o N. Agora, quando eu boto uma tensão negativa aqui, eu tenho negativo no P e eu tenho 0 no source. Negativo no P e 0 no source está reverso. Então vai estrangular aqui, ó. E eu vou saturar. E o valor de saturação vem daquela equação que eu acabei de demonstrar para vocês. Eu vou inclusive desenhá-la aqui de novo. Vou apagar aqui para a gente poder colocar ela para vocês aqui, ó. IDSS vezes 1 menos VGS sobre VP elevado ao quadrado. Tudo bem? Então, essa equação aqui é a equação base de controle do transistor. Quais são os termos que eu preciso saber? Eu tenho IDSS, vem do manual. Corrente máxima que ele pode saturar. No caso está aqui. No caso, por exemplo, eu adotei 10 mA. VGS são esses valores aqui. Ó. Eu estou mudando o VGS e eu estou mudando a corrente ID. Então, note, eu estou regulando ID, que lá no TBJ seria o IC, eu estou regulando o ID a partir de uma tensão VGS. No caso, negativa. Então, ela está aqui, ó. VP é o pinch-off, que vem do manual, e DSS vem do manual. Aí você aplica aqui na equação, você sabe, consegue descobrir os valores que você precisa para cada tipo de tensão. Você vai ter uma corrente correspondente de ID. O que é importante nós notarmos? Essa região aqui, ó, é onde ele é usado como amplificador. É a região de saturação onde ele trabalha de forma ativa. Então eu vou colocar, para ele amplificar algum sinal, ele vai trabalhar dentro dessa região aqui, ó. Como é que eu vou fazer essa região aqui se manifestar? Eu vou aplicar uma tensão negativa aqui. E vou estrangular o canal e vou controlar a corrente. E essa região de corte e essa região aqui de saturação são as regiões em que nós podemos ter, né, aplicações diversas. Na saturação, especificamente, que é a região ativa, eu trabalho como amplificador. E na saturação e no corte, eu vou trabalhar aquele de chave liga-desliga, lembra? Chave aberta e chave fechada. Quando é que ele é chave fechada? Quando ele satura. Quando é que ele é chave aberta? Quando ele está no corte. Tudo bem? Eu sei que são muitos termos, muitas tensões, muitas sopra de letrinhas aí, né? Mas é importante que você conheça e você aprenda. E essas informações, na hora que nós formos lá dar manutenção, e aqui vale a gente ressaltar que o nosso curso dá base para o aluno ter uma base para poder atuar em várias áreas de manutenção, então você precisa conhecer uma base, pelo menos, do funcionamento do JFET. Na hora que nós formos dar manutenção, aí a gente vai ver como é que a gente analisa defeito. Como é que a gente pega um defeito a algum circuito que tenha JFET. Mas aí já é outra parte do curso. Essa equação aqui é chamada equação de Shockley, tá? É a equação principal que dá o controle. No bipolar, no TBJ, é essa aqui. No JFET, é essa aqui. Se eu fizer um canal P, eu vou inverter as tensões. Aqui vai ser positiva, aqui vai ser negativa, como eu já expliquei. Então eu estou explicando o canal N para vocês entenderem a base. Então eu vou dar um exemplo agora, de como eu posso usar o JFET. Vou dar um exemplo de aplicação do JFET. Então vamos colocar aqui como é que ele pode trabalhar. Uma das formas de usar ele é como chave.
Então, se eu souber calcular, se o projetista lá souber usar esse resistor aqui, um certo valor, ele vai fazer com que uma determinada alternância da tensão VG vai fazer com que esse dispositivo permita a passagem ou não dessa tensão VDD para cá. Então ele pode funcionar como uma chave. Eu posso inclusive colocar, dependendo, né, do tipo de sinal que eu tenho aqui, eu posso colocar vários valores de VDD e ele vai passar esse valor para cá. Então é o funcionamento como chave fechada e chave aberta, né? No caso, essa aqui é fechada e essa aqui é aberta. Tudo bem? Então é uma das formas dele funcionar. Ele é mais interessante para fazer esse tipo de chave fechada, chave aberta, para sinais analógicos, inclusive, porque a construção dele, como você acabou de ver, ele tem um material tipo N. No caso do bipolar, do TBJ, a gente tem um sanduíche. Então eu tenho que ter o 0,7, tem algumas considerações que fazem com que o JFET seja melhor como chave do que o bipolar. Porque aqui é um canal N, eu só vou controlar a corrente que passa aqui. Então eu posso permitir que o VDD, que está aqui, ó, que ele passe por esse N e chegue aqui, através desse resistor aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente é isso. O JFET ele funciona dessa forma. Eu vou fazer agora um comparativo, né? Eu vou fazer um comparativo das características que são interessantes, tanto no JFET como no bipolar. Vamos fazer esse comparativo para poder entender por que o JFET é mais interessante para alguns circuitos e por que o bipolar é interessante em outros circuitos. Então, vou colocar aqui bipolar. O que é bipolar? Você já sabe, ele tem duas junções, base emissor e base coletor. O JFET tem uma junção só, que é o gate e o material N. Então, unipolar. Então, unipolar é o JFET e o bipolar é o TBJ. Tá? Em relação, por exemplo, ao ganho, o bipolar tem ganho maior. Por quê? Porque ele consegue atingir valores de correntes maiores por causa da relação que ele usa para poder amplificar, que é o beta. No caso do JFET, o ganho é menor. Então, a primeira desvantagem, né, que nós temos em relação, por exemplo, ao JFET. Então, por isso que o bipolar também tem as suas vantagens. Vou colocar aqui para a gente poder enxergar direitinho. Em relação, por exemplo, à impedância de entrada. Eu tenho uma impedância de entrada pequena, baixa, no bipolar. Por quê? Porque eu preciso de corrente B. No caso do JFET, ele não polariza o transistor, ele não faz o transistor funcionar por uma tensão reversa. Pois é, então se a tensão é reversa, então a impedância dele ela tende ao infinito. Então ele é muito mais interessante para alguns circuitos. Em relação, por exemplo, à temperatura, os graus centígrados, o bipolar é muito mais sensível. O JFET é menos sensível. Por quê? Porque ele trabalha por tensão reversa. Ele trabalha pela atuação da zona de depressão. E a última característica é que, por exemplo, em relação a ruído, o bipolar tem mais ruído. Muito mais. E o JFET tem baixo ruído. Também por causa da atuação da polarização reversa. Então, pessoal, essa era a ideia de funcionamento do JFET. Ela é traduzida basicamente neste gráfico. Este gráfico é o que condensa toda a ideia de funcionamento do JFET. A partir da tensão de pinch-off, quando eu continuo aumentando o VDS, não adianta aumentar a VDS. A corrente não aumenta mais. Percebe? Mesmo se eu tiver VGS igual a zero, só essa primeira parte. Então ele satura. No caso, se eu usar VGS para controlar, eu vou conseguir controlar o ID. Então essa é a relação de ganho. A relação de ganho é ID sobre VGS, que é o fator de transcondutância, que é conhecido dessa forma. Porque ele está relacionando corrente com tensão, duas grandezas diferentes.
Por isso tem esse nome de transcondutância. E a relação que estabelece o ganho, né, para mim saber estipular uma corrente, de fato, né, para mim poder calcular a corrente, no TBJ é essa aqui, que você já sabe. No JFET é essa aqui. Então, basicamente, essa é a ideia do transistor JFET. Ele é um dispositivo que faz mais ou menos a função parecida com aquilo que faz o transistor bipolar, porém ele usa outras características próprias dele que são mais convenientes em determinados circuitos. Como eu coloquei aqui, eu fiz uma comparação rápida para vocês conseguirem perceber a diferença que há entre um e outro. Então, era isso que a gente queria apresentar para você. Se você tiver alguma dúvida, assiste de novo. Pega essa aula, assiste de novo, porque eu vou ser sincero com vocês, quando eu aprendi JFET pela primeira vez, essa coisa que aparece, esse gráfico, esses valores todos, ele traz uma certa confusão, assim. A gente tem uma certa dificuldade. Mas quando você começa a olhar com isso com calma, você vai ver que dá para você absorver e na hora de você fazer a manutenção, você vai fazer lá um teste, você vai descobrir que aquilo que você está aprendendo aqui vai ser útil para você. Se você não conseguir matar de cara, você vai conseguir pelo menos ter uma ideia de como se virar para poder dar manutenção. Nem todo circuito vai ter JFET, tá? Mas você precisa aprender esse componente, porque em alguns circuitos, em algumas áreas da eletrônica, ele é usado. Ele é usado e ele é importante dentro do ramo da eletrônica. Por isso que é importante a gente aprender a tecnologia do JFET. Tudo bem, pessoal? Então era isso que a gente queria passar para você. Espero que você tenha compreendido. Qualquer coisa, entre em contato conosco. Primeiro, tente aí fazer mais de uma vez assistir o vídeo, para que você possa tirar as suas dúvidas. E caso ainda não consiga tirar, a gente pode também tentar te ajudar. Tudo bem? Então era isso que a gente queria passar para vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Um grande abraço e até a próxima aula.